Olá, saudações. Para você que quer conhecer um pouco mais sobre tinta de terra, mas conhecer realmente na profundidade da informação, entender como que funciona os componentes de uma tinta de terra, entender como que você define parâmetros de qualidade para tinta de terra, né? Eu tive uma conversa muito legal com o Fernando Cardoso. Fernando Cardoso, ele é mestre e doutor em engenharia civil e engenharia dos materiais, estudou profundamente a questão das tintas de terra, né? Desde da melhor forma de aplicação, da composição dos pigmentos, de ensaios para avaliação da qualidade, né, da tinta, ensaios dentro das normas técnicas. Então é uma conversa muito legal para quem está a fim de realmente se aprofundar e entender os pormenores, né, os detalhes das tintas de terra. Tá? Foram quase 2 horas de conversa que eu gravei. Eu pedi a autorização dele para disponibilizar e eu vou tentar dividir em 3 partes. Tá? A primeira parte falando um pouco mais sobre pesquisa e desenvolvimento, e depois uma segunda parte terminando essa informação, e depois uma parte falando mais sobre esse detalhe, os detalhes, vamos dizer assim, micro, né? Detalhes micro mesmo em relação aos pigmentos, aos componentes da tinta de terra, né? E o desempenho dessas tintas, tá? Muito legal, então fica ligado aí, é longa, mas vale a pena mesmo. Vamos lá, segue aí. Então, a areia saiu fora dessa jogada, a gente conseguia separar a areia. Só que por processos, né, laboratoriais, né, e também pensando na lógica de quem vai fazer em casa, a gente não conseguia separar silt de argila. Né? Para quem já fez isso em laboratório, sabe, né? A gente até separa para fazer a análise granuloméricas, mas separar em volume aí já é outra história, né? Não tem como. Então, as tintas passaram a ser produzidas com silt e argila, né? Com a argila responsável por dar cor, mas sempre com um pouquinho de silt lá no meio. Se estiver muito nebuloso para vocês, depois a gente conversa mais, tá, pessoal, sobre essas frações aí. Algumas perguntas. Mas calma aí. Aí a gente expõe essas partículas, então quando a gente tira a areia e fica com silt e argila, né, a gente vai ter diferentes composições aí, mais silt, menos argila, vice-versa, ou frações parecidas, né? E a gente começa a entender já nessa pesquisa que, olha, essa relação silt e argila é que está mandando aí, é que está determinando o desempenho dessas tintas. A gente chega lá no final dessa pesquisa com essa pergunta na manga já, sabe? A gente entende isso, olha só, no final das contas, quem está mandando aqui são as características desses pigmentos, né? Principalmente a composição disso aqui. Então, se a gente tiver mais silt, a coisa vai se comportar de uma maneira, se tiver menos, vai se comportar de outra. E uma outra questão que também surge aí, que motiva a seguinte pesquisa, que foi a do doutorado, que eu vou mostrar para vocês algumas imagens e tal, um outro aspecto do desempenho, né? Porque essas normas que a gente usou para fazer a análise do desempenho das tintas são normas, né, para tintas látex, e as tintas látex, como a gente sabe, né, elas são especificadas para pinturas internas, né? Se a gente pintar lá fora, pelo menos em teoria, elas não são adequadas, né? Elas não vão resistir bem ao intemperismo. No entanto, a gente fazia tinta de terra e não dá para controlar, né? As pessoas pintam dentro, pintam fora, né? Isso é natural do processo. E o mais interessante é que, em boa parte das situações, a gente estava pintando do lado de fora e a coisa estava se comportando bem, como se fosse uma tinta acrílica. Então, olha, aí tem coisa, né? Então, a gente está aqui desenvolvendo estudos para avaliar o desempenho de tintas que são para ambientes internos, mas elas funcionam lá fora também, só que a gente precisa comprovar isso. E como, né, a gente comprova? Realizando testes, né? Então, a pesquisa sempre demanda isso, testes. E é nesse momento que a gente também decide realizar os testes de resistência ao intemperismo natural, né?
Então, os ensaios antes eram feitos, né, em máquinas, né, dentro do laboratório, né, que faziam uma relação né, do resultado ali da tinta aplicada sobre uma superfície qualquer para aplicação na superfície de alvenaria em paredes internas. Só que há normas também, né, métodos de ensaio que determinam, né, os procedimentos para a gente realizar a análise dessas tintas contra a resistência ao intemperismo natural, que é basicamente expor as tintas ao intemperismo natural e avaliar o comportamento delas. Então, nesse momento, né, essas perguntas surgem e elas são a base para a gente dar andamento à última pesquisa que foi realizada, né, a última de 2015 para cá, né, que foi do meu doutorado. Então, a pesquisa do doutorado, a gente já tinha um foco muito claro, né? Olha só, a gente já entendeu aqui que são as características desses pigmentos que estão determinando o desempenho. E uma outra coisa é que a gente precisa comprovar se isso vai funcionar em superfícies externas, expostas a ambientes externos ou não. E aí a gente define isso como já o foco, né, dessa pesquisa. Então, o que a gente queria saber? Né, quais eram os efeitos, né, que as características dos pigmentos iam exercer sobre o desempenho das tintas, tanto interna quanto externamente, né? Então, internamente, a gente podia avaliar por meio dos ensaios já determinados pela ABNT, que eram os que a gente já estava usando antes, e externamente, com base nos métodos da ASTM, já não tem nem norma brasileira para isso, que é basicamente expor as tintas ao intemperismo. Para além disso, né, já que a gente ia fazer pesquisa, vamos aproveitar a oportunidade, né? Porque esse do intemperismo, por exemplo, a gente tem que expor, né, esses painéis no mínimo 1 ano, né? No meu caso, a gente deixou 2 anos. E aí a gente aproveitou a oportunidade para comparar também o efeito de um material natural que já é usado pela humanidade, né? Faz parte da nossa história, que é o óleo de linhaça, como um aditivo para aumentar a resistência das tintas aos efeitos da umidade. Então, uma parte das tintas que a gente fez, né, que a gente expôs ao intemperismo, também recebia como aditivo óleo de linhaça, que eu não sei se vocês conhecem, mas é um óleo muito importante, né, assim, na história, principalmente das tintas, né, como material usado e tem as propriedades adequadas para produzir tinta, assim como de papoula, né, são os dois. O óleo de linhaça era o mais acessível para nós, então a gente também quis avaliar isso porque, vocês entendem, né, a gente sempre com uma coisinha na manga, né? Ó, vamos expor o intemperismo. Se der errado, deu errado geral, né? Então, não sei, mas vai, né, que a gente consegue garantir uma maior resistência ao intemperismo colocando um aditivo, que é o óleo de linhaça, que, né, a quantidade é tão pequena, fica muito barato. Dessa forma, se não resistiu ao intemperismo sem o óleo e resistir com o óleo, a gente já teve um ganho aí, já que a gente vai fazer um ensaio. Então, foi isso que a gente pensou em fazer. E essa pesquisa, né, ela já foi realizada tanto na UFV quanto na USP, né, com o apoio do IPT. Nesse caso, eu já passei a ser orientado pela CAI, o Emoto. Não sei, se vocês procurarem aí, vocês vão ver que é a figura que desenvolveu e que estudou tinta no Brasil desde não sei quando. Né? É a referência, essas normas que a gente conhece, são coisas dela, né, assim, que ela participou disso. Ela passou a me orientar na pesquisa, e uma parte do trabalho foi realizada em Portugal, que, né, tem um laboratório lá em Évora, na Universidade de Évora, que é super, super, super equipado e trabalha exatamente na área de tecnologia, né, principalmente tecnologia para conservação e restauro, mas, né, trabalha com tudo que é tipo de material. Nesse caso, há uma especialista lá, que é a Milene Gil, que foi também minha co-orientadora, que orientou todo o trabalho que é de análise, né, aprofundada da microestrutura, né, dessas películas das tintas. Então, a gente chegou nesse nível, né? Então, a gente vai entender o que está acontecendo. Então, a gente, né, levou isso para o microscópio eletrônico para saber de maneira aprofundada o que estava acontecendo ali, né? Então, isso é possibilitado por essa parceria lá com a Universidade de Évora, certo? E aqui que eu quero
mostrar para vocês mais ou menos qual foi, assim, né, alguns slides aqui, não vou ficar me aprofundando demais nisso, porque com tanto detalhezinho, senão a gente não faz até as 4 da tarde, né? Para compartilhar aqui, apresentar agora, não é isso? Aqui no cantinho. Pessoal, apresentar a tela inteira aqui. Beleza. Só uma pergunta, né? Vocês querem fazer algumas perguntas antes de eu mudar para isso? Vocês querem que eu continue? Só para vocês não ficarem cansados aí, só de eu falar. Fernando, deixa eu fazer uma pergunta. As terras, as tintas que eram utilizadas no período colonial, basicamente, elas tinham o mesmo tipo de composição, eram variados? Como era? Boa pergunta, né? Uma parte da minha pesquisa, em breve, a tese vai estar à disposição para quem quiser ver, né? Uma parte da minha pesquisa, eu estou morando em Ouro Preto, não é à toa, né? Claro que tem muito, né, muito atrativo, né, para morar aqui em Ouro Preto, mas que eu também vim fazer disciplinas aqui do doutorado na área da engenharia de materiais, foram importantes, né, então eu vim nesse contexto para cá, acabei ficando. Mas uma parte da pesquisa, Fred, foi exatamente sobre, e como se pintava lá no período colonial, pelo menos, né? E Ouro Preto é meio que o foco disso, sabe, no Brasil, o centro disso no Brasil. Eu digo isso porque pode ser que hajam outros lugares, né? Mas aqui eu consegui ter acesso a arquivos históricos, né, no arquivo da Câmara Municipal de Ouro Preto, que trazem, né, informações sobre os pigmentos, sobre as tintas, né? E deu para entender que Ouro Preto era um centro de exploração de pigmentos muito importante, né? Exportava pigmento para fora, né? Ia para fora do país e inclusive quando a indústria de tintas começa a surgir no Brasil, né? Inicia no século XX, os pigmentos saíam daqui, né? Se explorava pigmentos aqui. Esses documentos antigos, eu encontrei 39 documentos que tinham até mapinha, pessoal, olha que legal. E dá para andar, né? Eu saí por aí e achava as coisas, né? Consegui achar os pontos de exploração dos pigmentos. E, inclusive, ruínas das antigas estruturas da exploração dos pigmentos no período colonial. Então, na minha tese, eu falo um pouquinho disso lá. Mas, respondendo a sua pergunta, direto ao assunto, né? A tradição do uso da cal, né? Ela é muito importante em Portugal e ela chegou aqui, né? Então, isso era uma referência importante. Então, a cal, a gente sabe, se comporta de uma outra maneira, você pinta aquilo ali, né, carbonata e fica lá na superfície. Só que, por muito tempo, até encontrarem aqui as jazidas, né, de calcário, isso no Nordeste, no litoral, era diferente, porque eles conseguiam calcário lá do marinho, né? Conseguiam moer conchinha, né, os sambaquis, etc., fazer a cal. Mas para o interior, não, né? Então, até encontrarem a cal, a pintura branca, imitando a cal portuguesa, era feita com barro. Da mesma maneira como o povão na roça faz, vocês já viram, né? O fogão, não sei, né, se vocês têm contato com isso, mas lá na roça, né, onde eu nasci, né, tem gente que ainda passa barro branco no fogão, na parede da casa e tal, né? Só o barro, né? E isso foi usado por muito tempo no nosso contexto, tanto aqui quanto em várias partes do país. Então, lá na minha tese, eu registrei isso, assim, né, que eu achei né, li esses documentos desses exploradores europeus que vieram para cá no século XIX e tal, né, e todos eles fazendo referências, olha só, o povo de tal lugar, até lá no nortão do país, né, usa um barro branco que chamam de tabatinga, né? Tem até lugar que chama Tabatinga, né? Tem rua em São Paulo que chama Tabatingueira. Olha que legal. Exatamente porque era o lugar de onde se extraía tabatinga para pintar, né? Então a pintura imitando a cal era feita assim, né? Muito interessante isso. E também era feita com barro de outras cores, né? Então, se a gente, né, eu andei pesquisando muito isso aqui em Ouro Preto, então se a gente vê os registros dos pintores lá, né, que andaram por aqui lá no século XIX, né, a gente vai ver que a cidade era toda colorida, e colorida com o quê, né?
com cores que eram as cores da terra mesmo, né? Dos pigmentos com cor de terra, né? Então a gente entende que eles aplicavam o barro, né? E muito provavelmente usavam algum tipo de aglutinante, né? Então em cada região isso vai variar, né? Mas, por exemplo, o óleo de linhaça foi muito usado para pintura de madeiras e metais, né? Se misturava com pigmento e tal. Agora, no caso da pintura de paredes, aí era mais, né, o barro com pigmento, ou a cal pigmentada, né? Era uma pintura que demandava muita manutenção, né? Quando era pintura artística, né? Pintura mural, como a gente vê nas igrejas, por aqui, aí já se fazia, né? Com óleo de linhaça, com outros, né? Com outros tipos de resinas naturais, né? E os pigmentos de origem natural, faziam as pinturas, né, pinturas artísticas. Isso se repete na América Latina toda, a gente vai ver, né, as cores que estão lá nas pinturas murais nas igrejas são as cores que estão disponíveis na paisagem, né, isso é fato. Legal. Bom, curiosidade que eu tive. Como é que é? Apresentar agora aqui na direita. Ah, tá, eu posso... Não, mais é algo, uma né? curiosidade que eu tinha em relação a essa questão da... Como entendi, eram as entendi. tintas, né? Certo. Como é que é? Vocês querem continuar perguntando? Aqui, tem uma pergunta aqui, ó. Ah, tá. Como podemos convencer um cliente leigo a utilizar as tintas à base de terra em uma construção? Tirando o argumento ecológico. Lógico, esse é um argumento, né? Onde encontramos dados comparativos de performance das tintas à base de terra com as tintas industriais. Ah, beleza. É o Márcio, né, que fez essa pergunta. Então, Márcio, é o ver para crer, né? Então, né, sempre existe uma certa desconfiança em relação ao uso do material, e para convencer, muitas vezes, assim, mostrando as experiências que a gente já realizou, né? E em muitas situações, né, o que eu fiz foi, olha, você está na dúvida, né? Participa de uma oficina, vou dar oficina tal dia, vai lá, participa, né? Você vai ver o trabalho acontecendo, né? E aí você tira as suas conclusões. Mas, claro, né, o Márcio chama atenção para isso e, assim, sempre foi um foco importante. Por isso que a gente sempre buscou, né, basear o nosso trabalho nas normas, porque é as normas que dão uma certa credibilidade, né? Então, ó, se atendeu a norma, eu estou resguardado, né, de certa forma. Então, né? Então, os resultados disso estão publicados nos trabalhos, né? Nas pesquisas que a gente fez. Só que o mais definitivo, digamos, que é o da minha tese de doutorado, né? Ele vai estar disponível em breve, né? Porque eu concluí faz pouco tempo o doutorado, e tem todo esse processo de correção de tese, etc. E isso coincidiu exatamente com a pandemia, né? Então, o UFV fechou tudo, eu não consigo nem ir lá entregar a versão final. Enquanto eu não entrego, eu não posso disponibilizar, mas em breve esses dados comparativos de performance, etc., vão estar todos disponíveis, né? Só chamando a atenção que assim, as normas estabelecem os requisitos e critérios mínimos ali que precisam ser atendidos, né? Atendeu, está valendo, né? E no caso da NBR 15079, as tintas são classificadas em função do desempenho que alcançam, né? Então, a nossa base sempre foi a das tintas da categoria econômica, mas a depender do tipo de pigmento que a gente usava, a gente conseguia classificar as tintas até como standard premium, sabe? Então, tudo isso dependendo muito do tipo de pigmento. Uma standard premium é uma tinta que você pode pintar, né? Fernando, e assim, eu vejo assim, que além do ecológico, né, que o Márcio falou, o econômico, ele é um fator importante nisso aí, né? Claro, claro. Uma outra questão é essa, né? Então, a gente consegue produzir tinta com rendimento que é igual ou maior, né? Porque um dos requisitos que a gente avalia é isso, né? O poder de cobertura relaciona ao rendimento. Então, a gente tem um rendimento igual ou maior e um custo que vai depender muito da região, né? E o custo é muito, muito influenciado pelo preço da cola branca, né?
pelo poliacetato de vinila. Assim, no geral, né, só para vocês terem uma ideia, no geral, né, claro que isso vai variar, em média, né, uma tinta produzida de acordo com o método que a gente desenvolveu, estudou, custa 20% do preço de uma tinta industrializada. Eu fiz uma comparação agora, hein, Fernando? Eu fiz uma comparação agora de tinta que eu estou pintando minha casa, né? Sim. E uma lata de tinta de 18 litros saiu R$340. Uma Metalatex branca, sem pigmento, hein? Uhum. E eu fiz a tinta com uma terra bem bacana aqui, uma argila, e ela saiu, eu usei, no caso, 4 litros de cola, e saiu R$15 cada uma, ou seja, R$60. Então, o custo da tinta saiu a R$60 e na loja 18, né? Ou R$340. Então, assim, é uma diferença muito grande. Dá uma diferença grande. Isso vai variar. Então, o Márcio pergunta, considerando a mão de obra, a mão de obra que, né, da aplicação é a mesma, né? Então, o que se gasta é o mesmo que vai gastar com a tinta convencional. Claro que vai ter o tempo que é o da produção, né? Então, você tem que produzir, etc. Então, você considera ali mais um dia, né, de mão de obra, né, para produção. E tem um fator importante, né, que quem compra tinta lá na loja sabe que o preço varia muito em função da cor, né? Então, tem tintas, né, dependendo da cor que a gente vai comprar, que custa um absurdo, né? Custa muito caro. E muitas dessas cores são cores que a gente encontra nos solos, né? Então, isso é muito interessante, né? A quantidade de pigmento, o tipo de pigmento está sendo usado, determinando o preço, e quando a gente vai fazer com terra, né, a coisa está lá disponível, né? Ainda mais aqui em Ouro Preto, principalmente, a gente anda e acha de tudo, né? Uma variedade enorme de cores, né? E é isso, o pigmento, o Márcio até responde, né, o pigmento manda muito, né, no preço de uma tinta industrializada. No caso da tinta produzida por nós, né, aí o pigmento é grátis, né, claro que tem o seu tempo de trabalho, tem que ir lá, tem que coletar, tem que preparar, etc., mas vale, né, vale a pena. E é muito por isso que muita gente usa, né? Assim, ó, pelo menos ao redor de nós, que a gente conhece mais as pessoas, os pintores que estão trabalhando, é muita gente que está trabalhando com as tintas de terra. E agora vão poder trabalhar melhor quando estiver disponível, aí porque o que está na minha tese vai ser traduzido para um manual, né? Um manual muito acessível para todo mundo. Eu estou trabalhando nisso agora. Legal. Mas nessa linha de... Você pode falar um pouco assim, desse processo de produção, né? Tanto qual que seria, visualmente falando, a melhor terra a utilizar, que peneira que você usaria em uma maneira mais comercial e mostrar também esse equipamento aí que você trabalha. Beleza, eu vou abrir aqui. Vou dar uma passada numa apresentação rápida aqui, só para vocês se situarem, aí eu vou mostrando essas informações. Tá? Então, essa foto aqui mostra as cores, né, do material que eu usei na minha pesquisa. Né? Então, a pergunta que motivou todo o trabalho, né, que é a última pesquisa que é da minha tese, foi essa, né, porque diferentes pigmentos produzem pinturas com diferentes desempenhos. Esse pintor que vocês estão vendo aí, ó, é o Adalberto, que é um super pintor que foi treinado durante esse processo aí, que hoje trabalha só com tinta de terra, né? Estão vendo que está aí ele produzindo, né? Uma furadeira, batendo lá um balde de tinta, e nessa ocasião aqui a gente estava pintando uma casa de um professor lá do UFV, super generoso, né? E topou ser a nossa cobaia. Pintamos com diferentes cores, né? Fizemos um trabalho muito legal lá com ele, e muito da pesquisa, né, foi conduzida em função desse contato com esse pintor, principalmente. E a minha tese, né, ela vai assim, apontar bem para isso, né, que é a questão da composição granulométrica e mineralógica dos pigmentos, determinando o desempenho das pinturas, é isso que a gente comprova lá durante todo o trabalho. Essa imagem que vocês veem aqui, né, já é de uma superfície de uma pintura com os microagregados de partículas, até partículas individualizadas lá, cobrindo a superfície. Isso aqui é uma imagem
obtido no microscópio eletrônico de varredura. Aqui os objetivos da pesquisa, né? O que a gente queria com isso eu já falei com vocês lá atrás, aquela questão de compreender os efeitos das características específicas dos pigmentos, né, sobre as pinturas, já com base nesse novo método que é usando essa ferramenta que eu falei dela com vocês, e saber disso, né, principalmente em relação ao desempenho né, a relação disso com o desempenho das pinturas em ambientes internos e externos, né, isso que é o que conduziu o nosso trabalho. Para fazer uma pesquisa, né, que nos possibilitasse comparar, né, os diferentes pigmentos e o desempenho, né, a gente precisaria trabalhar com pigmentos com diferentes características também. Isso é um fator muito importante para nós, né. E aí a gente teve um apoio do pessoal da área de classificação de solos, lá do Departamento de Solos da UFV, que nos indicou exatamente onde encontrar amostras de pigmentos com características, com mineralogias muito diferentes, né, que nos possibilitasse realizar um trabalho comparativo, né. Então, foram 7 ao todo, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vocês estão percebendo aqui já a diversidade de cores, né, dá para ver que a gente vai do branco a um quase preto, né, e tem preto, inclusive, né, no nosso leque, né, de possibilidades aí. Só que para nós não importava usar ele nesse momento, né, porque é só um testezinho para vocês terem ideia. Esses pigmentos foram, né, coletados praticamente todos em Minas, né, em diferentes regiões, sendo um deles no Rio, né, que era um material com uma característica muito peculiar, né, que foi importante para a gente usar. E aí, como é que a gente planejou, né, todos os nossos experimentos, né? Então, a gente precisaria produzir tintas com diferentes formulações, né, e pensando nas aplicações internas e externas, né? Então, pigmento mais poliacetato de vinila, que é o PVAC, mais água, né, essas setinhas azuis apontam, eram as pinturas indicadas para ambientes internos, que a gente avaliou elas quanto ao desempenho, né, com base nas normas, né, da ABNT. As tintas produzidas com pigmento, poliacetato de vinila, água e o óleo de linhaça entrando aqui como um aditivo, né, foram as que a gente, né, usou, né, para submissão ao intemperismo, né, com base nessa norma que é da STM. Então, os pigmentos usados, né, com diferentes composições, as proporções de poliacetato de vinila variáveis, né, então isso aqui é um fator importante, né, então 20, 40, 60% em relação à massa de pigmento. E vocês estão vendo que tem uma variação grande, né, 20, 40, 60, e a gente entende que isso aqui, todas essas proporções funcionam a depender do tipo de pigmento. Somando tudo isso, a gente resulta na tinta, né? E um fator importante aqui para nós foi a viscosidade, né? Como fator determinante da qualidade das tintas, né? Então, a gente formulou tudo aqui, tendo como foco a viscosidade, como um fator importante, né? A viscosidade é uma característica reológica, né, das tintas, então se a tinta for muito líquida, né, ela não tem como a gente aplicar. Se for viscosa demais, também não tem como aplicar. Então, a gente precisaria chegar a um padrão de viscosidade, e esse padrão de viscosidade determinava principalmente a quantidade de água que entra, né? A água é o diluente, né? Então, o diluente determina a viscosidade. Isso aí foi um fator fundamental, né, desse trabalho. Foi onde a gente, né, chegou ao resultado final, que era tinta. As formulações estão aqui, né? Então vocês não precisam ler isso, né? É só para vocês terem ideia do que é uma formulação de tinta, né? Então, uma série de tintas sem adição de óleo de linhaça, né? Foram 21 amostras, 3 produzidas com cada pigmento, né? Com teores importantes aqui, o teor de pigmentos e a PVC, que é a concentração volumétrica de pigmentos, como fatores que são determinantes também do desempenho de tintas, né? Isso aqui foram fatores que a gente considerou. E em outra série de formulações, a 22, a 42, também 3 por pigmento, a gente já tinha o óleo de linhaça adicionado, né? Nesse caso, o óleo de linhaça correspondendo a 5% da massa de pigmento, isso com base em que a literatura já falava e tal. Então, teor de pigmentos e PVC, nesse caso, varia um pouco por conta da adição do óleo de linhaça. Então,
são fatores determinantes, importantes, quando a gente fala de formulação de tintas, né? Essas tintas foram produzidas, né? Então foram 42 amostras ao todo, né? 21 com e 21 sem óleo de linhaça, e elas foram submetidas às avaliações do desempenho, né? Um dos métodos foi o da STM, o que está indicado aqui em primeiro lugar, né, que é o que orienta a exposição, né, das tintas ao intemperismo natural e como a gente mede, né, esse desempenho. Essa primeira foto, né, lá do topo à esquerda, ela mostra a aplicação das tintas, né, aplicando com rolo, né, então a gente aplica essas tintas com rolo mesmo, sobre uma superfície que é uma superfície de argamassa. Então, a gente estava, para submeter ao intemperismo natural, aplicando sobre o substrato, que é o substrato usual, que nesse caso é uma argamassa de revestimento, né? Nesse caso, ela está emoldurada, né? E essas molduras, né, com cada amostra de tinta, né, foram expostas ao intemperismo. Essas duas cartelas aqui logo do lado, né, essa meio zebrada e essa toda preta, são as cartelas que são usadas para fazer a aplicação das tintas conforme os métodos determinados pela BNT. Um deles, né, para poder de cobertura, então a capacidade que a tinta tem de ocultar esse fundo zebrado aqui, né, de esconder esse fundo, e o da resistência à abrasão, né, que é a resistência que essa tinta tem ao atrito, né, então a tinta é aplicada aqui e uma máquina de ensaio vai escovar essa tinta, basicamente, o número de ciclos de escovação, né, determina aí o desempenho. Né? Então, sendo o mínimo, nesse caso aqui, de 100 ciclos, e aqui 4 metros quadrados por litro de poder de cobertura. Essa foto de baixo, né, com esse monte de quadradinhos aí, cartelinhas, Eppendorfs, plaquinhas de vidro, etc., já são os materiais que a gente levou para Portugal para analisar lá, né? A análise das microestruturas, das pinturas, né? Dos copos de prova após a realização dos ensaios. Isso aqui foi tudo que eu levei para lá, sem ser barrado em nenhum aeroporto, inclusive levando coisa branquinha. Aqui, né, para vocês conhecerem, né, para vocês entenderem, isso aqui são as estruturas para exposição das tintas ao intemperismo. Essas duas são as minhas, né, as duas primeiras, a do fundo lá era de outra pesquisa. Aqui, esses painéis estão sem as proteções, porque aqui na metade superior de todas essas placas de argamassa, elas eram protegidas por uma calha metálica, exatamente para mostrar o antes e depois, né? A tinta não exposta ao intemperismo e a tinta exposta ao intemperismo, qual que é o efeito, né, do intemperismo sobre elas, comparativo, né? Isso aqui eu usei para fazer a comparação do desempenho. Né? Então, vocês olharem aí, né, depois de 2 anos de exposição, orientado para o norte, na inclinação menos favorável, com chuva, coincidiu com um período de chuvas intensas, né? Esses são os resultados que a gente tem, né? Então, a gente vê tinta, né, pintura degradada, pintura aparentemente resistindo, né? Então, diversas situações aqui, né? E é muito interessante, né, já começando a falar para vocês dos efeitos, né, que a gente verificou, né, um deles, olha só, quando as tintas se degradavam, né, a degradação acontecia dessa maneira aqui. A tinta estava craquelando toda, né, muito por efeito de dilatação e contração, calor, frio, calor, frio, calor, frio, ela toda fissuradinha, e depois isso aqui solta da superfície. Em alguns casos, né? Isso é um fator importante. Esses dois gráficos aqui mostram a diferença, né? Olha só, a primeira série de tintas, né, da 121, que é sem óleo de linhaça, foi muito mais degradada do que as tintas que tinham óleo de linhaça. Então, a gente comprova que, de certa forma, que usar o óleo de linhaça como aditivo aumentou a resistência das nossas pinturas, né, ao efeito do intemperismo, né, principalmente a ação da umidade, né, que é um fator, né, de degradação muito importante. Só que esse desempenho variou em função do tipo de pigmento, como eu já tinha anunciado lá atrás para vocês. Né? Então, olha só, quando eu comparo as tintas produzidas, né, com esses pigmentos aqui, ó, pigmento 1, o 3, o 5 e o 6, né, a gente vê que não houve, a gente percebe que não houve degradação, pelo menos daquela maneira, né, que é de remoção, que é de perda da pintura, né. Mas teve uma mudancinha de cor, né.
a gente percebe que a tinta está mais clara, né, a pintura está mais clara, né, na parte que foi exposta. Então, essa metade, a metade superior, estava protegida e a outra metade estava exposta. Essa mudança de cor, a gente já sabia né, que ela aconteceria, e ela acontece muito por conta da exposição do poliacetato de vinilo, nesse caso da cola branca, à radiação. Né? Então, a radiação ultravioleta, ela degrada o poliacetato de vinilo, mas não degradou a ponto de descascar a pintura, digamos, né, de degradar a pintura, né, só ocorreu essa mudancinha de cor. Essa mudança de cor, deixar muito claro, né, não é a mudança de cor do pigmento de solo, né, pigmento de origem inorgânica, não muda de cor, assim, já mudou aquilo que tinha para mudar, né. Oi, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Nesse caso aqui, aplicou direto na argamassa, não teve selador aí, não tem selador. Sem selador, aplicado Sem diretamente selador. na argamassa. Exatamente, okay. Foi diretamente Beleza. na argamassa. O selador era um problema para nós, né? Porque a gente precisaria avaliar o efeito do pigmento sobre aquela superfície. O selador ele impede a ancoragem, então a gente não usou por causa disso, né? Entendi, mas não é recomendável, então, de forma alguma, utilizar o selador se for fazer uma pintura de terra sobre argamassa, ou não? Não, pode usar o selador, pode usar. Nesse caso aqui que a gente não usou, okay. Né? Que a gente queria outro efeito, mas pode usar e é recomendável sim, funciona, e é bom para, inclusive, garantir um consumo menor de tinta, né? Ok. E aqui a gente tem cortes, né? Essas imagens embaixo são os cortes estratigráficos das pinturas. É interessante a gente amarrar essas coisas, né? Por que eu fui para Portugal fazer essas análises microscópicas aqui, né? Para entender exatamente essas relações, né? Então, essas pinturas aqui, né, que resistiram mais, foram também as mais espessas. Então, a espessura sendo um fator determinante. Se elas foram mais espessas, tem muito a ver com a própria composição granulométrica, né? Se tem partícula maior, a pintura tende a ser mais espessa, se tem menor, tende a ser menos espessa, né? Isso é um fator importante. E quando a gente olha essas pinturas, né, num nível mais microscópico, né, a gente percebe que existem similaridades, né, em relação à composição, né, das microestruturas e tal, né. Não sei se vocês conseguem enxergar isso, né, então tem que acreditar em mim, tá bom? Mas existem similaridades aqui em relação à própria forma das partículas e a maneira como as estratigrafias, né, como um corte dessa pintura olhado, né, vocês sabem o que é corte, não precisa ficar explicando, né? Como um corte, né, transversal da película visto, né, pelo microscópio eletrônico, exibe, né, principalmente nessas três primeiras aqui, pinturas que têm características muito parecidas, né? São partículas grandes, né, distribuídas ali no meio, né? Vocês percebem isso? E partículas com formas muito irregulares aqui, né? Mais laminares, né? Isso aqui como um fator que a gente começa a entender como determinante. E a gente começa a entender como determinante porque, olha só, as proporções de silt são elevadas nesses três primeiros aqui, principalmente, né? Então, o silt determinando partículas grandes, né, maiores que as outras, né, nesse caso aqui, e resultando em superfícies com essas características foram se comportaram muito bem, né? No caso do 6 aqui, a gente tem uma coisa diferente, que é menos silt, só que isso aqui é ilusão, porque esse solo, vocês estão vendo que estão grumozinhos, né? Essas bolinhas aqui são agregados de alta estabilidade, que são conhecidos na ciência do solo como pseudosilt. Não tem como destruir isso aqui nem com ataque químico. Isso aqui fica assim, é muito resistente. Então, apesar de ter uma forma diferente, está lido aqui como se não fosse silt, né? Isso aqui é um pseudosilt, né? Que tem um comportamento similar aos materiais siltosos, né? Que são silts reais, né? E a gente entendeu isso aqui também como um dos fatores determinantes do desempenho. Então, já adiantando para vocês, né? Quanto mais silt, melhor o desempenho. Então, isso a gente começa a entender, né? Só passar aqui. Ué. Vamos. Passou. Deixa eu ver aqui. Passou. E, por outro lado, né? Aí a gente tem pinturas que não funcionaram bem, né, que não se comportaram bem. Vocês conseguem ver aqui, né, que elas têm um poder de cobertura baixo, né, você vê que elas não estão cobrindo bem a superfície,
estão degradando, né? Mesmo com a formulação extrema, isso aqui é um outro fator importante, né? Com material siltoso, com o mínimo de cola, ou com menores proporções de cola, a gente consegue produzir uma tinta que resiste ao intemperismo. Já com esses outros pigmentos aqui, com o máximo de cola e com óleo de linhaça, né? A gente já não consegue alcançar um desempenho satisfatório. Por que será, né? Então, é outra questão importante aqui. Quando a gente olha aqui embaixo, olha só as espessuras, né? É claro, né, que elas são muito mais fininhas, né, do que aquelas lá do outro slide que eu mostrei, né? Então, essa espessura muito, né, muito baixa aqui, ela tem muita relação, de novo, né, com a composição granulométrica. Então, esses materiais aqui em especial, né, esses... Estou para o slide anterior, peraí. Esses materiais aqui em especial, né, eles são muito, muito argilosos, né, principalmente esse 2 e o 4. Então, sendo muito argilosos, depois a gente pode tirar dúvidas em relação a isso para vocês entenderem melhor. Quando a gente vai produzir a tinta, a argila é um material muito reativo, né? Ele tem na argila, a superfície específica é muito elevada, né? Muito alta. Então, a superfície de contato com a água, né, é muito alta e começa a absorver muita água, né? Isso aí é um fator muito importante. Absorvendo muita água, o que acontece? A viscosidade desse material vai ser comprometida, né? Assim, a gente crava um limite de viscosidade, mas a quantidade de pigmento que tem ali é pequena, o teor de pigmentos é pequeno por conta da reatividade das argilas. Tendo um teor de pigmentos muito, muito baixo, né, quando a gente pinta, vocês entendem que é pouco pigmento indo para a superfície. Sendo pouco pigmento indo para a superfície vai ser muito fininha, né? A camada de pintura vai ser muito fininha e a dificuldade para cobrir a superfície, para pintar a superfície, vai ser muito grande, né? Então, esses materiais extremamente argilosos já foram problemáticos para nós. E não dá para resolver esse problema só com eles, né? Então, uma pesquisa que foi feita paralelamente a mim, usando materiais similares, mostrou que, nesse caso, a gente precisaria adicionar materiais com uma granulometria diferente para a tinta alcançar um desempenho razoável, né? Então, duas meninas lá do mestrado fizeram pesquisas adicionando essas tintas com materiais muito argilosos, cargas minerais, são outros aditivos das tintas industriais. Nesse caso, usaram resíduos, né, de granito, de mármore, de corte de mármore e granito, e resultaram aí um desempenho satisfatório usando material extremamente argiloso. Então, ó, a argila demais já é problema. Que legal isso, né? Muito interessante quando a gente entende, né, quando a gente começa a ler que, olha, né, tem que ser muito argiloso para ter pigmento, para ter cor. Claro, de fato tem que ser. Agora, o desempenho não depende tanto disso, né? E esse aqui, em especial, né, do pigmento 7, né, tinha um outro fator relacionado também, apesar dele, olha só, ele tem muita argila, que é qual? A refletância. Ele tinha uma refletância muito baixa, então vocês aprendem isso aí na arquitetura, né? Refletância, absortância, etc. Olha a cor, né? Ele é muito escuro, então refletindo pouco ele absorve demais, né? Então absorve muita radiação. Com isso ele está muito suscetível a ciclos de dilatação e contração, né? De variação de volume em função da temperatura, etc. Então uma cor muito escura como essa aqui acaba sendo desfavorável mesmo, né, cobrindo bem, né, como é uma cor muito escura, a capacidade de cobrir desse pigmento é muito elevada, mas, né, tem um problema aí que é esse, que é o da refletância, né, então o material que além de esquentar a casa, né, está absorvendo muito calor, essa pintura, essa película aí vai acabar sofrendo muito e não resistindo por muito tempo. Então isso a gente passou a entender. Estão acompanhando, pessoal? Ô, Fernando, Oi. mas não é por causa da tonalidade da cor, no caso? Exatamente, a tonalidade tem tudo a ver com a refletância, Sim. né? Ok. E o índice de refração, inclusive, né? Então, esse é um fator importante. Então, o material, o poder pigmentante disso aí, que é quase só óxido de ferro, é muito alto, né? Cobre a superfície com muita facilidade. No entanto, a cor é escura demais, ficar exposto ao intemperismo, a coisa não resiste. Mesmo com óleo de linhaça, mesmo com muita cola, né? Então, um material
digamos, pouco econômico, né? Para ele funcionar, eu preciso colocar muito mais cola, aí já não serve, né?